Ora, boa tarde, sejam bem-vindos, amados amigos e irmãos. Obrigado por sempre me recebem bem, pela graça de Deus. E hoje é segunda-feira, dia 23 de 8 de 2021. E são 14 horas, mais ou menos. O Senhor Espírito Santo se manifesta como vento veemente e impetuoso e como línguas de fogo. Ele está comigo, ele me vai ensinar, vai falar por mim. Aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Então hoje vamos gravar uma mensagem cujo título é Muito Fácil. Ah, Vamos ler primeiro o hino 347. Toca a trombeta em Sião. É hora de pegar nas armas e lutar. É hora de. É hora, no poder de Deus, vamos ganhar. Toca a trombeta em Sião. A bandeira do Senhor está levantada. Nada temos porque Deus está entre nós. O inimigo está batendo em retirada com os altos louvores em nossa voz. É hora. A bandeira do Senhor está levantada. Louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai a nosso Salvador. Louvai ao Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Toca a trombeta em Sião. Aleluia, glória a Deus. Então vamos gravar a mensagem cujo título, como disse, é muito fácil. Vamos ler em São Mateus, capítulo 11, verso 1. Amém. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Mateus 11, 16 até o 19. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se acertam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes, porque veio João, a continuação da história do João, veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem demónio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Glória ao Senhor. Mateus 11, 20, verso 20 ao 24. Então começou ele, Jesus Cristo, a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haver arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios
que a vós se fizeram, há muito se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatido até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Mateus 11, 25 a 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ver aqui o significado de algumas palavras. Cansado, quer dizer fatigado, aborrecido, coisa difícil de suportar, aprender, adquirir conhecimento, descanso, quer dizer paz. Glória ao Senhor. Aleluia. São João, capítulo 14, 15 a 20. Diz o Senhor Jesus Cristo: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Rogai ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vamos ler em 1 de Pedro 5, 7, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ver alguns significados de palavras. Ansiedade significa aflição. Cuidado é o zelo que Deus tem por nós, seus filhos. Vamos ler em Romanos, capítulo 8, verso 1 e 2. Portanto, agora, diz São Paulo,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ora, a palavra segundo quer dizer de acordo, neste caso de acordo com o Senhor Espírito Santo. Aleluia. Romanos 8, 4, 6. Para que a injustiça, perdão, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se às coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vamos ler em Romanos, capítulo 8, 9 a 11. Mas, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. Romanos 8, 13 a 16. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vamos ver aqui alguns significados de palavras. Escravidão. ah, ou seja, escravidão, eu escrevi aqui, não sou dependente do diabo que veio ao mundo para roubar, matar e destruir. E é mentiroso e pai da mentira e nunca se afirmou na verdade. Ou seja, ele quer manter as pessoas em escravidão. Vamos ler em Romanos 8, 23 a 24. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, perante a adoção, a saber a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará, não é preciso esperar, não é? Então vamos ver o significado de algumas palavras. Esperança quer dizer confiança em conseguir ser transformado. Nosso corpo vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, começando no 48 até o 53. Diz São Paulo: qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, do Adão, assim traremos também a imagem do celestial, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos, perdão, ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, o Senhor nosso Pai Celestial diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas tu, verme de Jacó, o vizinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Aleluia. Primeiro o Salmo 79, verso 8 e 9. Não te lembres das nossas. É o salmista a dizer a Deus: Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venha ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Aleluia. Salmo 46, verso 1 a 7. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, sei lá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. É o nosso refúgio. Aleluia. Provérbios 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estremes no teu próprio entendimento. Salmo 121, verso 1 a 8. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te escanejará. Eis que não te escanejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda.
O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Salmo 94, 17 a 23. Aleluia, glória ao Senhor. Se o Senhor não tiver ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve na multidão dos meus pensamentos dentro de mim. As tuas consolações recriaram a minha alma. Porventura o trono da iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei. Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Trará sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Salmo 54, 4. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Aleluia. Salmo 28, 6 a 9. Aleluia. Glória ao Senhor. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, o meu espírito, e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei, aleluia. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido, aleluia. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. E apacenta os exaltos para sempre. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler em 2 de Samuel, capítulo 22, 35 a 42. Glória a Deus, aleluia. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação e pela tua brandura me vieste engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei. E nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés, porque me cingiste da força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém, não lhes respondeu. Salmo 37, verso 37 até o 40. Nota homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará.
Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confio nele. Aleluia. Eu creio que tudo o que li sobre de destruição se refere ao mundo do espírito, porque os demónios querem destruir-nos, querem enganar-nos, mas nós temos que ser bem alimentados. Então vamos ler aqui em Hebreus 5:14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Mas se uma pessoa não quiser receber Jesus, dizendo Jesus, eu te recebo como meu Salvador, então será condenado. E aqui em João 3,19 diz: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos ler em Gálatas, capítulo 1, verso 8. Então, essas pessoas que não recebem o Senhor Jesus Cristo, recebem o maligno e são enganados por demónios. Então, em Gálatas 1:8 diz: Mas, ainda que nós mesmos, diz São Paulo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Vamos ler, repetir, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 12 a 15. Falamos há bocado dos demónios, né? Aqui diz, mas o que eu faço, diz São Paulo, o farei para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós, convertidos, né? Vamos continuar em 2 Coríntios 11, 12 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, o inimigo, se transfigura em anjo da luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Vamos ler aqui em São Lucas, capítulo 20, versos 34 e 36. Eis aqui uma informação importante para terminar. E respondendo Jesus disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer. E o Senhor Jesus dá aqui um exemplo, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Portanto, não podem morrer, são iguais aos anjos, quer dizer que os anjos também não morrem. E são filhos de Deus, refere-se aos homens, sendo filhos da ressurreição. Portanto, a nota diz porque não podem mais morrer as pessoas que forem dignos. Vou ler atrás um bocadinho, mas os forem havidos por dignos
de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, porque temos um corpo imortal como o do Senhor Jesus Cristo. Hoje são iguais aos anjos, os anjos também são imortais e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aleluia. Vamos terminar. Tchau, amigos e irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo.